Opa, T4 aqui. E rapaziada, 7DS Origin aqui hoje, tô aqui com o Escanor, compzinha que me trouxe o top 1 BR ali no primeiro dia. Vou mostrar pra vocês aqui hoje como é que vocês podem estar conseguindo garantir o top 200 de vocês sem precisar se esforçar muito, sem precisar de ter nenhum suporte bufado, P10, mas eu preciso adiantar uma coisa, que se você tem o Escanor P4, já fica um pouco mais complicado. O meu Escanor aqui, ele tá P10, certo? Então sim, o meu Escanor tá Pay to Win, ele tá maximizado, tá com a arma dele no máximo também, mas quando eu peguei aquele ranking, a arma dele ainda tinha só 4 estrelas, eu upei isso aqui depois com o que a gente pegou no Taranis e o eventinho aqui da loja da Elizabeth. Então você não precisa da... Aqui, a pedrinha, você não precisa da arma maximizada, mas se o seu Escanor não tiver pelo menos P7, vai ser um pouco complicado de fazer dentro desse tempo. Enfim, vamos lá mostrar para vocês aqui o que a gente está rodando. Primeira coisa, como vocês já viram, né, Escanor P10, aqui a arma dele maximizada, um rollzinho decente até, de chance de crítico e dano de crítico, esses outros dois não são tão importantes. No Escanor, o que você vai querer sempre maximizar é chance de crítico e dano crítico, certo? É isso que vai fazer ele dar aquele dano colossal na ultimate. Enquanto isso, nas outras armas, estou usando aquela tática de botar uma pedrinha roxa para tentar pegar ataque de equipamento, já que 30% passa, né, para as outras armas. Nenhum up, usando a Black Flame, né, as chamas negras. Aqui embaixo a mesma coisa, nenhum up com a pedrinha roxa. Nas armaduras, a gente está rodando a armadura do machado, né, obviamente, com a passiva nível 3, um roll de dano crítico e HP. Tem rolls melhores, esse roll tá ok, mas ainda não tá tão bom. Eu usei alguns itens, né? Ela não veio assim 130 nível 3 direto, eu roletei bastante para deixar ela assim. De 7, Taranis. Eu sei que ele é um 7 Pay to Win, existem, eu vou trazer outro vídeo, né? Com outros comps e outros métodos que você pode estar fazendo para tentar bater nesse tempo. Esse daqui foi o melhor para mim, que não tem os suportes upados, né? Mas enfim, 5 peças do Taranis, a gente vai colocar as 4 do equipamento, mais essa daqui, né, o colar, aqui do meio, porque ele só dá atributos defensivos, né, que não são tão importantes, pra gente conseguir pegar esse buffzinho do set de 5 peças, que vai dar pra gente dano crítico, e quando a gente entrar com o tag, vai dar mais um pouquinho de chance crítica pro Escanor, pra garantir que a gente vai conseguir dar aquele dano brutal. Brinco, a gente tá usando o brinco aqui da aranha, eu não lembro onde ele dropa agora, né, mas enfim, o brinco do Caos Negro, com 7,5% de chance de crítico. A passiva não importa, porque nessa comp a gente não vai dar burst, então pode ser nível 1, só precisa ter um roll bom de chance de crítico. E o anel do Vigia Corrompido, com o roll de double dano crítico, padrão também. Esse aqui não tá com um roll tão bom, mas é o melhor que eu consegui até agora. E nesse sim, esse valorzinho aqui é importante, porque esse status aqui ele vai aumentar, certo? Então quanto mais alto você conseguir pegar o nível do equipamento e melhor o substatus de dano crítico, melhor para você. Elizabeth P4, nada muito a se falar, livrinho dela só upei pro nível 50, essas armas aqui eu nem upei direito, certo? Esses rolls aqui, essa arma tava acho que na Many, se eu não me engano, é uma arma velha que tava guardada, eu só botei aqui pra pegar o ataque mesmo. De armadura a gente tá rodando nela a roupa de Maid, né, da taverna. Passiva nível 2, quanto melhor a passiva, melhor vai ser pra você, porque aumenta o dano crítico que você ganha. No nível 1, se eu não me engano, é 28%, no nível 2 são 32% e no nível 3 são 40%, certo? Então aumenta mais 8% de dano crítico aqui. Então, se possível, você conseguir, né, pegar a passiva nível 3, melhor. Rollzinhos aqui que não importam muito pra gente também. O set que eu tô usando nela é o set de defesa, mas que eu tô usando também por conta do Taranis. Esse set não vai fazer nenhuma diferença, já que ela só tá aqui como carregadora de magia. E pra usar o Q, né, pra gente pegar a passiva da roupa. E o setzinho de aumentar a cura, mesma coisa, aquele do evento, ele também tá aqui por conta do Taranis. Você pode botar o equipamento que você quiser nela, mas precisa ser essa roupa pra gente conseguir ganhar o buff de dano crítico quando a gente usar o E dela, né, a curinha. Daisy P4 também, a arma dela, livro nível 50, maximizado roxo, com um rollzinho de ataque de equipamento, a mesma coisa aqui em cima, né? Sempre pedra roxa para tentar pegar esse ataque de equipamento aqui, porque elas são mais baratinhas de fazer. É bom você ter o livro dela maximizado
Isso vai ajudar porque você tem essa passiva aqui, não é sempre que ela ativa, mas quando você consegue ativar, ela aumenta em 50% o dano recebido dos inimigos, né? Então é bastante coisa, certo? Mas se você não tiver, sim, vai impactar, mas você ainda provavelmente vai conseguir fazer um dano muito bom, porque é muito difícil você ativar isso daqui, porque isso tem que ser ativado com auto-ataque, e a gente deixa o E dela no chão, né, as plantinhas rodando, dando dano. Então é muito difícil você ter o timing perfeito para dar o primeiro hit com ela e ativar isso. Novamente, você só vai usar o livro, os outros se tiver, melhor, mas você não vai precisar deles, eles não vão impactar em nada, porque de novo a Daisy não dá dano, né? Ela é só o nosso buffer e regenerador de energia, assim como a Manny e a Elizabeth. A armadura dela, a gente tá usando o hobby do outono, acho que é hobby do outono, hobby da primavera, acho que é da primavera na verdade, enfim. A roupa aqui aumenta a chance de crítica dos aliados e reduz as resistências e defesas críticas dos inimigos. Sempre que a gente dá um acerto crítico, né? Isso é muito bom, porque a gente já vai entrar com o Escanor no tag, e se tudo der certo já vai dar um crítico ali, e depois o E dele já vai dar outro, então a gente vai conseguir já 2 stacks disso aqui. A roupa aqui tanto faz, mas os acessórios é importante que sejam esses aqui do hino da regeneração, certo? Os substatus não vão importar pra gente, mas é importante eles por causa da passiva, que aumenta em 10% a nossa eficiência de carregamento de ult, e que do mesmo jeito que essa arminha aqui, né, do First Strike, a gente, quando der o primeiro ataque no inimigo, a gente vai encher o nosso medidor de ult em 2000, que isso dá mais ou menos aí umas 2 orbes, né, além de aumentar a eficiência de carregamento de magia. E como a gente sabe, a ult do Escanor dá dano aumentado, baseado em quantas orbes você tem. Então, quanto mais orbes, melhor. Normalmente, quando isso aqui ativa, que de novo não é sempre, a gente consegue ficar com umas 4, às vezes 5 orbes, dependendo dos equipamentos que você tem. Então a gente consegue aumentar bastante o dano da ultimate dele, certo? E por último, Manny, P4 também. As armas dela nem tão upadas, nível 50 com hold de ataque de equipamento, e aqui tanto faz. E nas armaduras dela, também não importa muito, né, dessa roupa, não tem nenhuma roupa que ajude muito ela aqui, porque essa daqui é de ult combinada e as outras são específicas das armas dela. Então, sinceramente, pode ser a melhor roupa que você tiver aí pra dar mais HP. Setzinho de cristal da vida de HP, também aqui por conta do Taranis, fica à vontade para usar o que você quiser, mesma coisa para os acessórios, eles não têm importância aqui, você não vai utilizar eles como algo que vai fazer diferença, né, vamos dizer assim. E falando aqui um pouquinho para vocês agora do combo, como é que a gente está fazendo, né, vocês viram o vídeo aí no começo, mas basicamente a gente vai entrar na arena já utilizando o Q do Escanor, certo? Porque a gente, se o seu Escanor tiver P10, você vai criar essa área em volta de você que vai aumentar o dano recebido dos inimigos, senão você só vai aumentar o dano causado do Escanor, né? Assim que ele bater no chão, né? Então ativou o Q, bateu no chão, você troca para Elizabeth e já tenta correr o mais perto possível do Galland. Chegou perto dele, você já usa o E para você ganhar a cura e consequentemente ativar o crítico da roupa. Então troca para Manny, a gente vai usar o Q e o E, lembrando de esperar o Q sair antes de usar o E, certo? Porque senão você pode cancelar e essa área não vai sair para dar o buff de dano crítico para o Escanor. Assim que der o Q, a gente já troca para Daisy, dá E, Q, que vai ser o tempo certinho de quando você apertar o Q, você dá um auto-ataque e o auto-ataque pegar no Galland se tudo der certo e ativar todas aquelas passivas que a gente falou. Então você foi lá, utilizou o seu E, Q, deu um auto-ataque, troca para Elizabeth de novo e usa o Q para ativar a redução de defesa do Q dela no Galland e encher um pouquinho mais de energia. Assim que você apertar o Q com a Elizabeth e começar a animação, você já troca para o Escanor, que ele vai entrar dando o tag dele dentro da arena, pegando a passiva da roupa do Taranis, você usa o E para estacar as chamas dele e aumentar o dano que você vai causar, né, o dano de fogo aqui das chamas, né, Fire Damage. E por último, você instantaneamente solta a sua ult. Se tudo der certo, se tudo critar, se o seu Escanor tiver com uns bons status, não precisam ser status perfeitos, mas com status ok, você já vai conseguir tá matando o Galland na ultimate ou então no próprio foguinho que fica no chão depois dela. Se não, o seu Q já vai ter voltado, você pode usar ele de novo aproveitando que ele carrega rápido agora, e isso provavelmente já vai ser o suficiente para matar ele.
Falando um pouquinho agora aqui dos status do Scanor, né? O meu Scanor tá com esses status base aqui, sem nenhum buff. Então a gente tem 55,8% de chance de crítico, 158% de dano crítico, dano de ultimate seria um bom status, que ajudaria, mas enfim, aqui a gente não tem. Bom, buffando aqui, a gente tem duas coisas que a gente pode fazer. A primeira é vir aqui nesse vendedor de leones, eu acho que ele é o único que vende, e todo dia você consegue comprar 3 açúcares aqui nele, certo? Com esses 3 açúcares você consegue vir aqui e fazer a receita nova de mel, abóbora e açúcar, que quando você juntar esses 3 ingredientes você vai conseguir fazer o pirulito de Halloween, que é inclusive o que usa para pegar esse petzinho ali que tá do meu lado, certo? E esse pirulito ele é muito bom porque, que a gente pode ver, ó, ele dá 20% de ataque aumentado, isso é muito bom. Se você não tiver o pirulito, não tiver açúcar, você pode usar a torta de carne e frutas, certo? Para você fazer ela. Aqui, para fazer a torta você tem que usar uma fruta, um trigo, né, um matinho, vamos dizer assim, e uma carne. E aí você consegue fazer essa food que também é muito boa, te dá 17% de ataque e 12% de chance de crítico. Se você não tiver chance crítica o suficiente, né, não tiver bastante, essa food pode te ajudar muito a conseguir atingir os críticos que você precisa. A gente tem 56% de chance de crítico e 158% de dano crítico. Se a gente comer essa food, a gente já aumenta a nossa chance de crítico para 67,8%. Quase dá para botar 68%, né? Que já é uma taxa muito boa. Mas o nosso dano crítico ele ainda não tá tão bom. E é aí que entram os suportes. Por quê? O E da Elizabeth, por conta da roupa, já vai dar pra gente mais 32% de dano crítico. A Daisy, o Q dela já vai dar mais 15%, então vão ser 47%. E a Manny no Q vai dar mais 30%, então vão ser 77% de dano crítico adicional só nos buffs dos personagens, certo? Sem contar que se você tiver a Manny P5 é melhor ainda, porque ela dá mais 15%, né? Então a gente consegue aumentar isso para 80%, 92% de dano crítico adicional só com esses 3 buffs, né? Junto com isso a gente também tem os debuffs, que são, por exemplo, a redução de defesa que a roupa dela aplica. A gente tem o Q da Elizabeth, que reduz a defesa do inimigo em mais 20%, por isso que a gente usa ele para maximizar o nosso dano. A gente tem os debuffs, né, das armas, da arma da Daisy, que vai dar o nosso First Strike se tudo der certo. Então com isso a gente consegue muito dano. A gente tinha 158% de dano crítico no Scanor, né? Se a gente fizer o combo inteiro, vou usar só as habilidades que dão dano crítico, e a gente voltar nele aqui, o nosso dano crítico subiu para 235%. E teria subido para 250 se a minha Manny tivesse P5, né? Se a sua Daisy tiver P7, também é um outro burst absurdo que você tem, são muitos bônus. Mas enfim, mostrando que é possível sim você fazer P4, né? Com os suportes, não precisa ter eles upados. Eu vejo muita gente falando, ah não, precisa da Daisy P7, precisa da Elizabeth, até da Manny P10, já vi gente falando. Enfim, você não precisa de nada disso. Você consegue fazer com eles P4, mas você vai precisar de um Scanor bem buildado. Não precisa necessariamente ser P10, lógico que isso vai te ajudar muito, mas um Scanor pelo menos P7, né? Você já consegue estar tendo um resultado muito bom. E se você tiver ele P4, P5, P6, vale a tentativa. Eu acredito que se você não tiver, né, os suportes upados, essa, independente de tudo, ainda é a melhor rotação que você pode fazer para tentar obter os melhores resultados. Eu pretendo trazer um vídeo com algumas outras variações para quem ainda não tem o set do Taranis ou para quem não tem Elizabeth. Mas enfim, é isso. Falou!